porque o tempo é uma questão de escolha. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais no Sofá Delas. No Sofá Delas é uma maneira do Pod Plurais sair do estúdio e vir para a sala de casa, quando a gente tem aquelas conversas que a gente pensa, nossa, isso daria um podcast. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu, Malu Marígia e Mari Luz trouxemos aqui para a sala das nossas casas as nossas conversas que variam entre polêmicas, tabus, cotidiano, diversidade, comportamento e todos os outros temas que a gente tanto gosta de conversar entre amigos. Meninas, que bom que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Se você perdeu a estreia dessa temporada, já volta lá no primeiro episódio, maratona junto com a gente, segue o nosso canal, clica no sininho, salve e compartilhe os nossos vídeos, porque os temas que a gente traz aqui são atemporais. Nós estamos felizes demais em estar aqui dentro da WBD, trazendo a nossa sala com os nossos temas. WBD, muito obrigada pela confiança e pelo apoio no nosso projeto. Está sendo muito importante e está sendo uma delícia estar aqui junto com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o tempo. Afinal, nós temos tempo de quê? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque o tempo justifica e explica um monte de coisas. A gente não tem tempo de ter tempo de qualidade com quem a gente ama. A gente não tem tempo de cuidar da gente com aquele afinco que a gente merece, mas a gente sempre tem tempo de dar uma olhada nos stories e de curtir um feed, né? A gente, quando pensa no tempo histórico da humanidade, na nossa ancestralidade, a gente vê uma série de acontecimentos que justificam, que explicam o que a gente vive hoje, apesar de nos justificar. Mas a gente consegue entender, a gente consegue aprender e a gente consegue se inspirar para que o futuro seja um tempo diferente. Quando a gente traz essa leitura coletiva para um pouco mais do nosso indivíduo, o tempo causa na gente uma série de sentimentos, desde culpa, ansiedade, aprendizado, aflição, será? Porque a gente não consegue lidar muito bem com o passado, presente e futuro. E quando a gente consegue, o tempo nos ensina liberdade, calma e leveza. Acho que a gente vai precisar de tempo para falar sobre isso, né, gente? Vamos lá? Bora. Será que o tempo é mesmo o rei? Começamos, hein? Eu gosto de pensar, porque quando a gente fala do tempo, cotidianamente, sempre, eu acho que ultimamente o tempo tem andado de mãos dadas com a ansiedade, com a produtividade, com a urgência. Nós perdemos a capacidade de olhar para o tempo com leveza, com a oportunidade de aproveitar, de aprender. Então, quando a gente pensa em tempo, pelo menos quando eu ouço ou quando eu puxo esse debate, as pessoas sempre olham o tempo com o lado negativo do tempo. E realmente o tempo é um dos recursos mais escassos que nós temos, né? Eu estudo muito a física quântica e a física quântica fala que o dinheiro é um recurso ilimitado. E o tempo é um recurso limitado, mas a gente perde muito tempo em busca do que a gente tem em abundância. E a gente não valoriza tanto tempo. Isso faz sentido para vocês? Nossa, adorei essa colocação. A gente perde muito tempo em busca do que a gente tem em abundância. O que você acha, Mari? Curti. Eu quero começar com uma frase. O tempo ele passa independente do que a gente faz. Então a gente precisa valorizar muito o nosso tempo. Para mim, tempo é questão de prioridade. Eu gosto muito de pensar no tempo como, que eu escuto muito isso na clínica. Eu preciso aprender a organizar meu tempo. Eu tô aqui na terapia porque eu não consigo administrar minhas coisas. Então, vou fazer um curso para organizar a agenda, para administrar melhor o tempo. E aí, é uma coisa que eu penso, assim, clássico sobre se o tempo é uma questão de prioridade, todo mundo tem, entre aspas, mais ou menos o mesmo tempo. Ou seja, a gente tem um dia com 24 horas, a hora é contada da mesma forma para todo mundo, os minutos, os segundos. Mas por que algumas pessoas conseguem organizar e outras não?
Porque o tempo é uma questão de escolha. A gente escolhe, né? Você trouxe isso na sua fala, eu gostei também. A gente escolhe o que a gente vai priorizar, com o que a gente vai gastar o nosso tempo. Ai, eu amo esse tema. Apaixonada por a gente falar de tempo, porque ele é tão precioso. E eu acho que na pandemia foi uma coisa que ajudou a gente também a mensurar o quanto tempo é importante. Porque o fato da gente ficar isolado e a gente ter que administrar o tempo de uma maneira diferente, como a gente administra em geral, saindo, na correria, né? Estávamos em casa. Como fazer passar esse tempo de um ano dentro do mesmo lugar? Então, acho que me trouxe uma série de reflexões, por isso eu estava muito animada, gente. Esse Eu episódio gosto vai muito ser desse demais. pensamento, porque às vezes a gente tem... igual quando férias escolares, né? Gente, as férias passam em 3 meses, vira 15 dias. Mas aí quando você está em aula, puxando ali da nossa memória, né? Quando você está em aula, gente, 6 meses dura 2 anos. Então, dependendo daquilo que a gente está fazendo, da maneira que a gente está vendo, qualidade no que a gente está exercendo, o tempo pode ser elástico. Vocês também acham? Acho. E Mari fez uma colocação que eu já vou abrir um parêntese para que vocês, quando escutem, quando Mari diz o tempo é igual para todo mundo, para a gente está muito claro, e essa não é a discussão, que nós não temos a capacidade de usufruir do tempo de maneira igual, né? Sim, sem então dúvida. A gente não está falando de como você usa, dos recursos que você tem para usar, Sim. mas que 24 horas são 24 horas para todo mundo, cronologicamente, que nós estamos falando que o tempo é justo para todo mundo. Acho que ele não é justo, na realidade. Eu entendi a colocação que você não trouxe. Não é que seja justo, é que é igual. Sim, cronologicamente sim, mas acho que pegando esse seu gancho, né, quando você fala do justo pensando do tempo, eu acho que depende muito, aqui a gente não está fazendo esses recortes, né, que em geral a gente faz até pelo nosso trabalho e ativismo, mas eu acho que essa coisa do tempo como prioridade é uma coisa que ajuda, que pode ajudar as pessoas a decidirem como gerenciar, utilizar o tempo que elas têm. Porque cronologicamente a gente tem quando a gente fala de gestão do tempo, a gente coloca na prioridade, né? Sim, mas não só uma gestão de tempo no sentido de trabalho, numa coisa emocional também, de prioridade, né? Uma coisa emocional, porque eu acho que muitas vezes as pessoas entram na clínica achando que se elas fizerem um curso de gestão do tempo, falando cronologicamente, elas serão afetadas emocionalmente. E elas não fazem essa diferenciação quando estão sofrendo, em função de não conseguirem administrarem as suas vidas e acharem que é por causa de tempo. É que eu não tenho, escuto muito isso, eu não tenho tempo para fazer tudo. Ninguém tem tempo para fazer tudo se a gente parar para pensar. Lembra quando a gente falou aqui sobre rotinas? Que eu falei, de manhã eu consigo fazer aquilo que dá. Sim. Tem dia que dá tempo, tem dia que não dá tempo. Sim. E acho que gente, não vou nem me alongar muito nisso, mas acho que é essa a questão, né? Se não é o tempo de tudo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí agora, o que eu queria saber de vocês, gente, vocês têm tempo de quê? Eu tenho tempo, eu busco tempo pra... Não sei, eu acho que para valorizar a vida, para valorizar a presença da minha família, eu sou uma pessoa muito grata, eu gosto muito de pensar dessa forma. Eu gosto muito de buscar tempo para estudar, isso para mim é uma prioridade. Vocês têm tempo de quê? E eu sou a rainha do sem tempo, irmão. Isso para mim também é sem tempo, irmão. Não tenho tempo. Mas não tenho tempo para isso. Vambora, que eu tô com a minha mente já tá em outro lugar. Vocês têm tempo de quê, gente? Ultimamente eu tenho tido muito tempo para aproveitar o tempo. No sentido de eu acordo consciente. Nossa, eu pensei em você agora lá em Salvador, tendo tempo para aproveitar o tempo. E é muito interessante, porque as pessoas falam, né? As pessoas de Salvador. Só que eu vejo uma turma de Salvador que não está aproveitando o tempo. E eu vejo uma grande parte das pessoas aqui de São Paulo falando que não tem tempo para nada. E a minha pergunta para eles,
sempre é: o que é que vocês fazem com os 5 minutos de tempo que você tem? Porque 5 minutos é o tempo suficiente para você fazer uma meditação diária. E você está abrindo mão desse tempo, que é muito importante. Você dedica 15 minutos, você se atrasa 15 minutos no trabalho, porque você estava no Instagram, mas os 5 minutos que você podia estar com você está no Instagram também. Então, ultimamente, consciente, eu tenho tido tempo para aproveitar o tempo. E quando chega o final do dia, eu digo: poxa, que dia legal. E às vezes não. Poxa, hoje eu não consegui fazer nada, hoje eu fui improdutiva. Ter tempo para refletir sobre o que eu estou fazendo com o meu tempo. Eu já tenho tempo, né? Que tempo? Tempo de quê, né? Eu tenho tempo, quero ter tempo, gosto de ter tempo para fazer aquilo que é importante para mim. Eu sou uma pessoa que aprendi, por uma série de escolhas e circunstâncias da vida, a valorizar aquilo que é importante para mim. Então, não podia ser hipócrita. Comecei falando que tempo é questão de prioridade. Então, é assim que eu gerencio minha vida. A minha vida, as escolhas, elas passam, e o meu tempo, ele passa por aquilo que é importante. Então, se naquele dia o trabalho... E tem uma flexibilidade, que também é uma coisa que dá pra gente relacionar com o tempo. Se naquele dia o trabalho, ele vai ocupar mais tempo, porque existe uma importância ali pra mim, eu vou me dedicar e tá tudo bem. Eu não vou chegar no final do dia e me culpar ou me lamentar: pô, trabalhei muito hoje. Eu queria. Porque eu acho que tem uma coisa da escolha... que para mim é muito importante, pela linha que eu pratico, que tem a ver com a visão de mundo, com a minha essência, assim, uma coisa muito pessoal, que é eu fazer boas escolhas. E quando eu não consigo fazer essas boas escolhas, eu ter tempo para refletir sobre elas. Então eu acho que eu sou uma pessoa que uso o tempo da melhor forma que eu consigo naquele dia. Não é uma questão de perfeição, é naquele dia. Todo dia dá certo? Não. Mas é isso, é você chegar no final do dia e pensar: como é que foi hoje? E eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, fazem esse tipo de reflexão, que eu acho que é uma reflexão legal. A gente, às vezes no final do ano a gente faz muito isso, ou no começo do ano. Mas será que a gente faz isso ao longo da semana? Ao longo de um dia que não foi um dia legal? Que a gente achou que o nosso tempo ali foi mal administrado? Então acho que hashtag fica a dica. Eu acho que não, gente. Eu acho que as pessoas não fazem essa escolha de forma consciente. Eu acho que as pessoas estão muito ligadas no... Piloto automático. Exato, só vai, porque não dá tempo da gente parar para repensar, não dá tempo da gente parar para recalcular o nosso tempo, e aí a gente perde tempo fazendo um monte de coisas, buscando coisas que a gente não precisaria ter, ou que a gente nem sabe que a gente precisa, a gente só tá lá no automático, e quando a gente vê, a gente perdeu um monte de tempo e a gente sente culpa. E aí a gente olha para trás e fala: eu estou me sentindo culpado pelo que eu fiz no tempo que eu tinha, e aí eu estou ansioso, trazendo o ponto que você falou, eu estou ansioso porque no futuro eu tenho menos tempo. A gente já está numa geração, eu faço parte da geração que eu tenho menos tempo daqui para frente do que eu tinha no passado, do que eu tive de vida. E isso, gente, quanto mais tempo de vida eu tenho, quanto mais experiência de vida eu tenho, mais eu me conecto com o tempo de quem veio antes de mim. A gente já falou sobre aqui em episódios inteiros sobre a influência da ancestralidade dos nossos pais e tudo isso. Mas isso para mim, por isso que eu quis trazer na abertura do nosso programa, faz cada vez mais sentido. Eu acho que é de uma responsabilidade tremenda a gente hoje pensar na qualidade de tempo que a gente tem, não só numa responsabilidade conosco, assim, consigo próprio, mas com quem nos rodeia e com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está semeando o tempo de amanhã, né? A gente vê que para que o amanhã não seja mais um ontem ou mais um ontem com outro nome, né? Então, o tempo que a gente usa agora, o tempo que a gente tem agora na nossa mão, é muito importante não só para a gente, para o nosso futuro, mas para o futuro de toda a nossa geração, né? Acho que quando a gente amplia esse pensamento, a gente fala: uau, o tempo não é só coloca na planilha ali quantos minutos você ficou cuidando de certa coisa e tudo mais, e pronto, acabou, né? As respostas virão. Não, a gente já tem uma responsabilidade que é um pouco mais
desafiadora aí. O que vocês acham? No início desse ano, eu vi uma reflexão da professora Helena Galvão, que ela fala sobre o que você foi no ano passado. Ela estava fazendo uma reflexão sobre o ano de 2024. Que as pessoas sempre chegam no final do ano e perguntam o que é que eu realizei, o que é que eu conquistei. E que, na verdade, qual é a pessoa que eu fui. E eu acho que o tempo precisa estar cada vez menos ligado à produtividade e mais ligado ao que eu construí de mim mesma ao longo desse tempo. Porque, para os orientais, é essa visão do tempo. O tempo, para eles, é mestre, porque é sempre uma oportunidade de autodescoberta, autoaprendizagem e autoconstrução ou reconstrução. E para nós ocidentais, não. O tempo é só o que é que você comprou, para onde é que você viajou, Que horas você chegou, para onde você Quanto vai você amanhã. Que horas a gente vai embora? Essa é clássica. Tá chegando? É isso. E eu acho que é isso. Falta a gente ter esse olhar de construção com o tempo, de aproveitar realmente. Olhar para o tempo de maneira a dizer, isso é tudo, o melhor que a gente tem é o nosso tempo. A maior certeza que nós temos na nossa vida é de que nós vamos morrer. A gente só não sabe se é hoje, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 30 ou 40 anos. 30 ou 40 anos. Pronto. Não, Você escolheu esse tempo, né, Camila? Gente, eu tenho mais tempo, porque eu tenho um compromisso que eu vou viver até os 112 anos. Mas o que é que eu penso? Caramba! Até os 112 anos eu quero aproveitar cada dia até chegar lá. Porque eu acho que... Peraí, Mar, eu tô um pouco chocada com essa Vamos informação. comigo, é um convite, inclusive. Não, eu vou ter que recusar. 112. Vou recusar seu convite. Mas eu já conversei com Deus. Eu pus talvez. Quando a gente veio sim, não. Gente, talvez. a partir dos 112 eu tô aceitando o tempo extra. Eu só não concordo com ele. Por que esse número exato? Não sei, um dia eu estava pensando sobre a vida e antes eu dizia, eu não quero ser uma senhora de 70 anos que se arrepende de não ter feito. Uhum. Então eu sempre vivo a minha vida porque eu quero me orgulhar de mim, sabe? Porque eu ouço e ouvi muitas histórias de pessoas que chegaram aos 70 anos e se arrependeram de não ter vivido, de não ter dito, de não ter amado. E eu falei, antigamente, né? Eu não quero ser essa mulher de 70 anos, então eu vivo para aquela mulher de 70 anos. Só que hoje, cá, eu vejo as pessoas viverem muito bem até os 90, 95, então eu ousei querer viver até os 112. Tá bem. Eu vou recusar esse convite. Não irei com você até o 112. Se for minha escolha, não irei com você até o 112. Mas sabe o que é interessante você falar isso? Que uma vez me perguntaram, e se a morte chegasse hoje? Você já teria aproveitado todo o tempo da tua vida? E eu respondi, sim, se a morte chegasse hoje, eu morreria muito feliz. Porque eu me sinto extremamente realizada. E acho que isso que você está falando, né, de chegar aos 70 sem lamentar, eu sou uma pessoa que, com a idade que tenho, eu não lamento. É claro que tem coisas que você gostaria de ter feito diferente, acontecido diferente, mas não tem essa coisa da lamentação do que eu fiz com o meu tempo. Eu acho que até hoje não é perfeito, nunca será perfeito e nem tenho a pretensão de ser, mas eu acho que eu aproveitei muito bem o tempo que tive. Mari, você acha que a lamentação do que você poderia ter feito com o seu tempo é o mesmo da arrependimento? Acho que são duas coisas diferentes. Lamentar é uma coisa e se arrepender é outra, mas elas estão na mesma caixinha. Elas são na mesma caixa. São dois sentimentos muito específicos, mas eu acho que para mim elas estão na mesma caixa. E eu não estou julgando quem lamenta, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com alguns sentimentos, porque eles têm, às vezes, o potencial de trazer amargor para a vida. E eu sou uma pessoa que quero muito que a minha vida seja sempre, não é nem positiva ou doce, mas eu quero que seja, já que o episódio é sobre tempo, um tempo bem aproveitado. Então eu acho que eu não tenho tempo para lamentação. Eu não sou uma pessoa de ficar me lamentando demais, Carmen. Eu tenho uma question. Nossa, tá no inglês agora. Traz
eu não tenho tempo de me lamentar e o arrependimento, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho na nossa discussão. Boa. O tempo tem também muito a ver com o passado, o presente e o futuro. Sim. Só que nós desconhecemos muito o tempo presente e valorizamos muito o tempo passado e o tempo futuro. E isso não é uma grande perda de tempo? Mas sem dúvida, sem dúvida. Se a gente não tá hoje, gente, milhões de reais já foram gastos na história deste país para mindfulness, que é simplesmente a consciência no tempo presente. No tempo presente. Estou aqui na sala de nossa casa, dentro do estúdio, conversando com vocês. Meu cérebro está aqui, presente, vivendo esse tempo. E isso é uma arte, né, gente? O mindfulness é uma arte. Você está aqui, presente, com toda a sua atenção voltada para o que você está fazendo aqui, agora, esquecendo completamente o que está acontecendo lá fora e confiando no que está acontecendo lá fora, é uma dádiva. Faz com que aqui a gente tenha conversas trazendo só pra gente, tá? Mas independente se a gente tá no escritório, se a gente tá sei lá. Você filosofou muito. No momento de lazer, se a gente tá no sexo, onde é que a gente esteja, a gente tá ali completamente presente e entregue. Aquele momento traz uma qualidade àquele tempo que sejam 3 minutos. Pronto, essa é a minha definição de tempo. Para mim, o tempo é o agora. Eu ia perguntar o que é qualidade de tempo para vocês, mas ela já começou. Não, começa depois. Essa é a definição do tempo. Não importa o que eu vivi ontem, não importa o que eu vou viver amanhã, importa o agora. Nós estamos aqui gravando esse episódio e cá você foi muito cirúrgica, muito feliz. Não importa o que esteja acontecendo lá fora nesse momento. O que importa é o que a gente está vivendo aqui. Mas levar isso para o nosso dia a dia é o nosso grande desafio. E eu acho que essa é a resposta do tempo. O tempo é sobre isso, é sobre viver o presente, é entender o presente, é aproveitar o presente. Quantas vezes a gente deixa de aproveitar o tempo sofrendo com o tempo que vai chegar? Ou com o que já passou. Ou com o que já passou. É isso. Excesso de tempo passado é ansiedade. Desculpa, excesso de tempo passado, depressão, tristeza, culpa. Excesso de tempo futuro é ansiedade. E acho que o grande desafio é como numa sociedade onde o tempo está cada vez mais exprimido, né? É o que a gente sente, né? Que é isso, né? Nem todo mundo tem tempo. A gente o tempo todo usa essa frase. Não tenho tempo. Né? Não é no sentido que você falou, que é um sentido muito legal, que é, cara, não vou gastar minha energia com isso aqui agora, né? Mas a gente usa, quantas vezes a gente no meio do dia fala, não, eu não vou ter tempo para isso aqui. E aí eu gosto de pensar que é um exercício, né? Falou do Mindfulness, é isso, assim, esse exercício de presença, ele é importante. É uma coisa que eu ensino muito na clínica para os meus pacientes. O exercício de presença é justamente quando você está ou se lamentando ali pelo que foi, ou muito ansiosa pelo que vem, você parar e pensar, mas o que está acontecendo aqui agora? Porque eu não posso controlar, a gente tem a fantasia do controle, né? E aí eu falo, a pandemia também, acho que ela ajudou muita gente, porque a fantasia do controle, a gente vai quebrando em várias situações da vida, que a gente vai passando. Mas eu acho que a pandemia fez uma coisa coletiva com isso, que é, cara, minha vida realmente não tem controle sobre ela, né? Um belo dia estávamos no carnaval e de repente fecha tudo, não sai de casa, não tem ninguém na rua, existe um vírus que mata as pessoas e você percebeu a sua vida saindo ali da tua mão, escorrendo da tua mão de uma maneira coletivamente, não individualmente só. Claro que os impactos, né, individual para cada um de uma forma, mas teve uma coisa coletiva, né, de você não ver ninguém numa avenida, ninguém nas lojas. A minha sensação nesse tempo que a gente passou é que a gente estava num tempo suspenso. Sim. Olha só. O tempo estava suspenso, parecia que o ar estava quase que rarefeito. A gente estava num frame ali, numa paisagem congelada. Era como se o mundo fosse um porta-retrato e tivesse tudo ali congelado, parado. Mas é engraçado você falar isso disso como só rapidinho, só para não perder o fio do raciocínio. E uma das coisas que eu mais trabalhava na clínica para quem estava muito ansioso
mas não tá congelado. O tempo, ele tá passando, porque ele não tem misericórdia. Ele passa independente do que estiver acontecendo com você. Então, o tempo não parou. Mas essa sensação é uma sensação coletiva. Todo mundo teve uma sensação muito parecida com essa. E aí eu trazia as pessoas tá, mas você vai precisar viver esse tempo hoje, dentro da sua casa, com aquilo que é possível. Quero fazer um episódio sobre o que vivemos na pandemia. Gente, e antes desse episódio chegar, eu tô ouvindo Camila e Mari falando sobre a pandemia, sobre o tempo que ficou suspenso. Eu também tive essa sensação. E aí vem uma pergunta, Cá. E a gente pode responder assim, eu já vou começar respondendo. Quando esse tempo descongelou? Para mim, a pandemia descongelou o tempo quando eu percebi que talvez aquela fosse a única oportunidade que eu teria de me dedicar a mim. Aquele tempo foi o tempo que eu pude estar comigo e me reconhecer e refletir sobre tudo. E você, que não precisa se estender, eu gosto da ideia da gente fazer um episódio sobre isso, mas como foi para você esse tempo em casa, vocês quatro? Esse tempo se descongelou para mim quando deixou de ser 15 dias. Porque quando veio o primeiro lockdown, são 15 dias dentro de casa, então volta e tal. E ficou quase como se fosse uma férias forçada. E, então vamos... Tá bom, vamos jogar o que a gente não jogava, o jogo que tava lá no último armário, não sei o quê, vamos comer não sei o que lá que a mãe fez, não sei. Vamos se distrair nesses 15 dias. Não era um oba-oba. Sim. A gente tava ali com um olho nas notícias, o outro olho na distração ali dos menores dentro de casa, o outro olho cuidando dos mais velhos, dos entes queridos e tudo mais. O nosso sistema estava muito alerta. Só que tinha um momento de começo, meio e fim. Começou naquele dia, o meio ia ser na semana seguinte e o fim ia ser na outra semana, são 15 dias. Quando veio, não gente, até agosto, aí eu falei, bom, esse tempo vai ter que girar. E depois, viraram 2 anos, esse tempo vai ter que girar. E aí as coisas, para mim, para minha família, a gente começou a fazer novas rotinas. Mas parecia, sabe quando você tem uma apresentação, um título e um subtítulo? O que a gente estava vendo era o subtítulo, porque o título estava congelado ainda. Quando a gente começou a se movimentar, de poder um pouquinho, quando eu pude buscar minha mãe na casa dela, esse tipo de coisa, fazer um mínimo de movimento, é que a gente começou a sentir quase como se os membros tivessem começado a voltar a se movimentar. E o que é que saiu de positivo disso? Porque teve alguma coisinha positiva naquele tempo. Eu já tô falando aí. Gente, eu tenho a minha resposta disso eu já falei sobre isso antes e agrada no mesmo tempo que desagrada. Sim. É uma visão muito específica dentro de uma caixinha e muito egoísta que serviu só pra mim. Sim. O que saiu de positivo disso foi quando eu percebi que eu não ia poder sair de casa, que eu tinha esse tempo, o tempo de qualidade que eu podia reverter, pedindo toda a licença, porque foi um processo horrível para o mundo inteiro, mas pedindo toda a licença para falar só do meu tempo ali dentro da minha casa. Eu dirigia 2 horas para o trabalho todos os dias e 2 horas do trabalho para minha casa todos os dias. Quando eu já tinha feito todas as receitas de pão, todas as receitas de cookie, de bolo, que não aguentava mais ficar na cozinha reinventando coisa, eu comecei a estudar. Esse tempo congelado me gerou uma pós-graduação e um MBA. O tempo que eu ia dirigindo, eu fiz a pós-graduação de manhã. O tempo que eu estava dirigindo, eu fiz o MBA à tarde. E me gerou uma nova profissão. Então, o suco, para mim, foi uma outra transformação. E eu acho que o grande desafio é a gente pensar que a gente não pode esperar por uma outra pandemia para aproveitar o tempo. Exato. Para escolher coisas. Você falou de egoísmo. Eu não acho que isso é nada egoísta, cara. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é saudável. Porque você pegou um cenário que era terrível e você conseguiu fazer disso algo melhor para você. Então aqui não é desrespeitar, né, dor, eu penso nisso, sabe? Mas não é, na verdade,
verdade, esse é o segredo da saúde mental. Como é que você manteve algum tipo de saúde mental num período tão desolador? Porque você conseguiu fazer isso, e isso é uma habilidade, é uma competência. Então, é legal até pra gente falar disso, porque às vezes, quando a gente fala sobre... Não tem essa coisa do lado bom da pandemia, que teve muito essa hype, né? O lado bom da pandemia. Não teve lado bom, né? Era uma pandemia. Mas, quando você tá em momentos muito difíceis, você conseguir usar isso como um trampolim para outras coisas, é sim uma forma de manter saúde mental. Então, é um ótimo exemplo isso. Como você usou esse tempo? Para mim, esse tempo, eu trabalhei... Já tá quase virando esse episódio da pandemia. Não, beleza. A gente tem outras provocações. Voltamos pro tempo. Olha, esse tempo eu trabalhei demais, porque como eu sou psicóloga, então minha agenda que já era cheia, eu tinha fila de espera, eu trabalhei muito, eu fiz muita palestra, fui muito procurada por organizações para fazer coisas de saúde mental. Então, eu trabalhei bastante mais. Respondendo a pergunta anterior, que era do descongelar, que eu não quero perder essa linha, do descongelar, quando eu percebi que eu não estava vivendo... Porque o que aconteceu? Chegou a pandemia, eu super acreditei nos 15 dias. Eu acreditei nos 15 dias. Quando a gente entendeu que não tinha, que a gente não sabia o que ia acontecer, quando ia acontecer, eu acho que antes até dos 15 dias eu fiz uma reflexão do eu quero viver, continuar a minha vida, porque eu não posso mantê-la esperando o quê? Esperando o quê? Esperando o quê? Esperando que tudo melhore, esperando que tudo abra. Não dá pra viver assim. E não só na pandemia, não dá pra viver assim a vida. Esperando o quê? Quem vive esperando o quê, fica ansioso. E aí eu falei, eu não quero ficar ansiosa. Então eu comecei a ter muita consciência daquilo que eu estava fazendo. Então, se estou trabalhando, é isso que eu quero fazer. Eu quero lazer, mas é isso, não dá para sair de casa, então vamos procurar o que dá para fazer de lazer aqui. E é óbvio que tem algumas coisas com o meu jeito de ser, com a minha personalidade, que facilitaram isso. Para as pessoas que gostam de sair muito, foi terrível. Eu, que sou uma pessoa que já não faço tanto isso, já foi mais tranquilo. Mas eu acho que o que eu mais aproveitei no sentido de não me permitir que esse medo, essa ansiedade tomasse conta de mim. E isso é um exercício, é um treino. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente treina, são competências. E competências são possíveis de serem treinadas, são competências humanas. Então é importante, é possível. A gente não está mais na pandemia, mas todo mundo tem, às vezes, a sua própria pandemia, as suas próprias dificuldades. Nossa, deixou... É a linha para o episódio que a gente vai entrar aqui. Mas voltando para o tempo, eu gostei muito que você trouxe o tempo rei. E ficou martelando aqui na minha cabeça, ensinar-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Parafraseando, Gil, vocês acham que tudo é uma questão de tempo, já que o tempo ensina e o tempo cura? Olha, eu acho que essa aí é polêmica. Assim, eu sei que a gente tá com tempo. Tudo bem, eu sei que a sua intenção nem faz ser polêmica. Tá com tempo, talvez. Eu acho que essa pergunta, né, se o tempo cura tudo, é engraçado que para psicologia, cura quer dizer falar sobre. Não é como para medicina ou para essa questão do senso comum, que curar é a gente tirar tudo que tá doendo, e, né, tirar tudo, limpar tudo. Na psicologia tem coisas que você passa, coisas que você vive, que você talvez não vai ser curada. Mas ao falar sobre, você ganha tempo. Né? Você ganha tempo de qualidade, você ganha tempo para ressignificar. Você ganha. Então, assim, acho que eu não daria uma resposta direta, porque, para mim, não tem uma resposta do sim ou não disso que você está perguntando. Mas eu acho que eu deixaria reflexões, eu abriria possibilidades de a gente pensar o que fazer com esse tempo. Né? O que fazer com um tempo que talvez poderia curar tudo, o que fazer com um tempo que a gente usa para fazer coisas importantes para nós, né? Como olhar para o tempo. Mas não quero uma resposta direta. Mário, eu tô aqui sorrindo porque eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando que às vezes a gente tem tempo de fazer terapia e o nosso tempo de terapia é 1 hora por semana. Só que esse tempo de terapia é dentro da sala 1 hora por semana, mas esse tempo reverbera de dias. E para você, Má? Eu não acredito que o tempo cure tudo. Aliás, eu acho que o tempo não cura nada. E eu não acredito no tempo. Eu não gosto de pensar que o tempo existe para ser
gerido, sabe? Não é essa Jura? a minha visão do tempo. Porque quando a gente faz gestão de tempo dessa forma, é aquilo que a gente falou. Que hora a gente chega, que hora a gente vai embora, quanto tempo a gente faz. Pronto. Eu acho que Parece o tempo a é vida para fica meio ser pobre, assim, né? vivido, aproveitado. E o tempo cura tudo. As coisas vão passar, o tempo vai passar. Se a gente vai sair das situações e superar ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, eu não acredito que a cura venha do tempo. E eu não acredito que o tempo tenha esse valor todo, porque a gente olha para o tempo como se a gente pudesse controlar. Quando a gente fala em gestão de tempo, em produtividade, é a gente querer controlar o incontrolável. Eu acho que nós precisamos refletir o tempo. Eu acho que o X da questão para o tempo é como eu posso aproveitar o tempo. Eu gosto disso, aproveitar o tempo, não controlar o tempo. Sabe que um tempo atrás a gente estava falando de gestão de tempo no trabalho, você deu esse exemplo das pessoas que você atende, e eu tive um exercício muito desafiador num trabalho que eu exercia, e era assim, você tem que medir o tempo de atividade. Isso é muito comum nas práticas de gestão de tempo, mas você tinha que medir o tempo de cada atividade que você faz durante o dia. Então, assim, o tempo que eu tô, sei lá, negociando ao telefone é um tempo. O tempo que eu tô prospectando um cliente é outro tempo. O tempo que eu tô calculando um preço é outro tempo. O tempo que eu tô idealizando um novo projeto é outro tempo. Outro que eu tô pesquisando o mercado é outro tempo. E aí, a cada minuto que você tá lá, controlando esse tempo, no final você tem que fazer isso, você tem que fazer todo esse estudo e ver onde você gasta mais tempo, onde você está produzindo mais. Isso, gente, é o puro suco de gestão de tempo. Sim. É assim que as pessoas fazem. Sim. Só que isso traz para mim, individualmente, a gente traz mesmo uma questão de que, gente, se eu tô pegando um negócio aqui, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, o relógio tá aqui, ó. Tá pesando, correndo, né? E isso tira um pouco da qualidade do tempo controlado. Então isso é um negócio que prefiro, não sei, eu acho que a gente tem outras formas de pensar, né, em como gerir essa questão, menos engessadas, né, agora trazendo um pouco mais pro racional aqui, pro palpável do assunto que a gente está tratando. Nossas avós e a minha mãe falavam muito, no meu tempo era assim. Eu adoro essa expressão. E meus sobrinhos às vezes vêm. Tia, no seu tempo, eu digo, gente, meu tempo é agora. Sabe? Eu nasci em 77, eu vivi a Copa de 98, eu pintei a rua, foi muito legal, mas o meu tempo é agora. E isso é tudo que eu tenho. E eu acho que a nossa grande dificuldade e o que nos distancia totalmente do bem-estar ou da felicidade, como queiram chamar, é a maneira que a gente lida com o tempo. Eu não quero deixar de falar que falar no meu tempo é um grande absurdo. No meu tempo. Porque quando você pega, você deu o exemplo da sua avó falando no meu tempo. Quando foi que acabou o tempo dela? No dia Quem que ela determinou morreu. que acabou o tempo dela? Porque ela não acabou no dia que ela morreu, porque ela estava viva quando ela fez pra você. Então, quando foi que acabou o tempo dela? Provavelmente quando ela entrou na menopausa, né? Não. Sabe? Para um monte de mulher. Mas aí são as opressões. Entendeu? Sim. Até quando a gente não quer, quando a gente quer ser aqui as filósofas, as seres elevados. Os seres elevados, a gente volta nessa questão que, gente, descansa militante, mas é muito difícil. Aí não tem como só pensar um pouquinho só. Quem falou? Sim. Quem falou que o meu tempo acabou? Exatamente. Entende? Então é isso, ainda tem tempo de fazer tanta coisa. Eu gosto muito de dizer, minha mãe, eu nasci, acho que minha mãe tinha uns 22. E ela é recém-casada, gente. Quem falou que o tempo dela acabou? Sabe, esse tipo de coisa. Eu gosto disso. A gente tem o nosso tempo, quem determina é a gente. Não vai ninguém chegar pra mim e falar: olha, o seu tempo já foi, tá? Porque agora é dancinha no TikTok. Isso. Eu tenho tempo de aprender e fazer também. Não que eu vou fazer, não esperem isso. Ou fazer outra coisa, né? Acho que isso, minha mãe também fala muito isso, né? Quando tem essa coisa saudosista, né? Mas
é isso que eu sempre pensava quando eu ouvia alguém dizendo no meu tempo e tal. Eu sempre pensava que era uma coisa saudosista. Mas agora, olha como a gente aprende o tempo todo, né? Agora vocês trazendo... O tempo todo. Agora você trazendo isso, eu já pensei o quê? Na verdade não é saudosista, né? É limitante, porque as opressões, elas limitam, né? Então, é isso, assim, a gente tem que ser ativista de vez em quando, não tem como, né? Porque tem coisas que puxam a gente para esse lugar, que é isso. A opressão acaba sendo tão limitante que quem ensinou para ela, né? Onde ela aprendeu que o tempo dela acabou, né? É só aprendeu isso provavelmente porque era uma mulher, talvez porque era uma mulher nordestina, baiana. Será que ela faria a mesma coisa se ela tivesse no Sudeste, ou se ela não fosse uma mulher negra? Então a gente já começa a pensar. Eu acho engraçado que minha filha mais velha fala pra mais nova. No meu tempo não era assim. Por que é isso, gente? Porque nós reproduzimos. Gente, 7 anos. Mari, as mulheres, de um modo geral, e na sua grande maioria, eu acho que as mulheres atualmente têm lidado muito melhor com o tempo. Então, assim, nós não nos preocupamos mais a roupa que nós vamos usar. Se é uma roupa de mulher de 50 anos, eu nunca compro uma roupa pensando se é uma roupa de mulher de 50 anos. E eu me lembro que minha mãe, um dos pontos que fazia ela escolher uma roupa era a roupa da mulher da idade dela. Então, atualmente, pelo menos nisso, nós estamos avançando e talvez foi criada uma expectativa de que nós só viveríamos até os 50 e a morte não está nem aí para a gente, graças a Deus. 112, e a gente está tendo que viver, e aí a gente está se desligando de algumas coisas. Talvez inconscientemente, porque não temos outra opção, mas eu percebo isso. Não tem mais idade para a mulher dançar, não tem mais idade para a mulher começar a estudar, e o homem também, mas militando um pouquinho, eu acho que a gente conseguiu quebrar um pouco a barreira do tempo, em vários aspectos, inclusive na maternidade, que foi uma coisa que Ká falou hoje no elevador. Ela falou assim, olha a Cláudia Raia, né? E quando a gente olha para a Cláudia Raia, é uma mulher que ela disse, tudo bem, eu te respeito o tempo, mas você serve para eu te aproveitar e não para você me limitar. E ela está aí. É tão importante isso, né? A gente entender que o tempo não para, a evolução não para, e um anda de mão dada com o outro. E quando a gente para de questionar, né, e querer correr atrás, a gente não tem a mesma velocidade. Sim. Parece que a gente para, olha, depois a gente corre atrás um pouco e olha. Não, se a gente começar a seguir no mesmo fluxo, a gente chega no 112, mano. A Mari declinou o convite. 112 não é pra mim. Eu vou pensar melhor. Gente, 112 são 65 anos. Minha avó tem 98. Estamos aqui torcendo muito para ela chegar no 100, porque eu acho que centenário é uma coisa. Aí eu vivo falando para ela, avó, o que você vai querer na sua festa de 100 anos? Ah, mas eu não sei se eu vou chegar. Não, vó, mas vamos fingir que vai dar. Vamos enganando. Meu avô brincava, meu avô já é falecido. Ele brincava que ele colocava o gorro para enganar a morte. Ele falou, põe o gorro que aí ela vai passar e ela não vai ver meu rosto. Olha. É curioso essa coisa, né? Eu penso a coisa centenária, mas eu acho que nem centenária eu não sinto que eu vou ser. Eu não sei se vocês têm essas sensações, agora saindo só um pouquinho do tema, né, que a gente está falando aqui de tempo, mas pensando nessa coisa que a morte é quando acaba o nosso tempo. Finitude também. Exatamente. Não sei se vocês têm já tiveram essa sensação de... Você está dizendo, não, eu quero chegar no 112. Mas é uma sensação de que você vai chegar no 112 ou é só um desejo? Porque eu não quero passar do 100. Acho que eu não quero nem chegar nos 90. Uns 80 para mim já estava de bom tamanho. Pensar no 112 para mim é pensar no tempo. Eu acredito muito, muito que eu não vou morrer vendo as mulheres serem violentadas da maneira que são. Então, eu sou muito otimista. Realista e esperançosa. Boa. E é isso. Os grandes sonhadores, então você vai precisar os grandes realizadores. Não, gente, eu não consigo pensar que eu vou precisar viver mais 65 anos, sabe? E é isso. Mas eu quero aproveitar dessa vida.
Só que também tem um outro lado que é muito importante. Se esse 112 não chegar, está tudo bem. Eu não tenho data para morrer e é só um desejo. Mas se acabar amanhã, eu tenho consciência de que eu dei o meu melhor, porque eu fui para as pessoas o melhor que eu pude ser, que eu escolhi ser, mas a minha parte comigo é o que eu posso fazer todos os dias. Então, se acabar amanhã, também está tudo bem. Então, a minha relação com o tempo é essa. Eu prefiro colocar num prisma positivo e falar que você tem tempo para viver. Porque é assim que a gente ganha. Mas você entende que o tempo, não ter tempo de vida também não é um problema? Claro O grande problema para mim seria não aproveitar esse momento aqui. É isso. Dá tempo para mais uma ainda, gente? Para mais um episódio. É isso, gente. O tempo veio, o tempo não para. E Nosso tempo encerrou. O tempo de hoje encerrou, mas daqui a um tempinho tem outro episódio novinho aí para vocês acompanharem. Obrigada, gente. Não esquece de compartilhar, comentar aqui com a gente. A gente adora continuar essa conversa aqui nas redes sociais. Obrigada, meninas, mais uma vez. Tchau, tchau. Gente, encerramos com tanta leveza. Que são delícia saias. falar de tempo.